Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o linha de passe, falando aí dessa grande liderança do Verdão aí no começo do campeonato, com 13 pontos aí, 4 vitórias e um empate, destacando aí as grandes vitórias aí do Verdão fora de casa, né, galera? Palmeiras pegou uma sequência aí de jogos muito difíceis aí contra times que estavam invictos em casa aí, que não perdia para ninguém. Beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E aí, fã de esportes, começando linha de passe aqui, a gente vai falar um pouco dessa rodada do Brasileiro, daqui a pouquinho tudo sobre as nossas transmissões de amanhã, hein? Tem o Vasco pela Sul-Americana, rodada dupla, hein? E o Flamengo pela Libertadores, o Flamengo que se enfiou numa situação aí não muito agradável. É importante trazer pontinho lá da altitude contra a LDU. Tudo isso daqui a pouco, mas agora a gente vai falar do líder do Campeonato Brasileiro e deste Campeonato Brasileiro, que além do líder ser aquela equipe que está calando a boca dos críticos, tem outros jogadores e outros personagens nesse campeonato também calando a boca dos apressadinhos. Eu te pergunto, Jean, esse Palmeiras que ganhou do Fortaleza fora, Fortaleza não perdia lá desde 2023, esse Palmeiras que ganhou do Internacional, invicto também, esse Palmeiras que empatou com o Botafogo, que teve um começo de pedreiras no Campeonato Brasileiro, que vê os seus atletas que estavam sendo questionados jogando... É o mesmo Palmeiras de 2 semanas atrás? É o mesmo time lá, que todo mundo já estava questionando o Abel, o jogador? É esse mesmo time ou eu estou enganado? Tudo bem, Tudo William? bem? Boa noite a todos. Pois é, o Abel do fim do ciclo, né? O Abel do fim do ciclo. Fim do ciclo. Cara, assim, a gente vive nessa rotina no futebol brasileiro, querendo determinar fins de ciclos de treinadores, de jogadores. Sempre do outro, né? É sempre do outro. O fim do ciclo do outro é algo que se costuma... E muitas vezes o próprio torcedor faz esse movimento, né? Eu acho que, assim como a gente não podia usar um campeonato estadual, né? E bom lembrar, né? E o Abel sempre fala isso, um campeonato estadual do qual o Palmeiras foi vice-campeão, para decretar que o ciclo do Abel terminou, não está mais conseguindo tirar nada do time, tem que parar, tá, num time absolutamente reformulado. Assim como a gente não podia usar aquilo para dizer o que foi dito, é óbvio que a gente também não pode usar 4 rodadas de campeonato brasileiro para dizer, poxa, pintou o campeão, né? Claro. Porque também já tem muita gente falando isso. É óbvio que as vitórias impressionam, por contra quem essas vitórias aconteceram, né? Então, contra o Internacional em Porto Alegre, essa principalmente. Essa é gigante. Mas ganhar do Fortaleza fora, apesar do Fortaleza não viver um grande momento, é muito difícil, né? E o histórico recente do Fortaleza em casa no Brasileiro diz isso. O próprio derby contra o Corinthians, independentemente do mando. Então, assim, é um Palmeiras muito forte e qualquer um que tivesse um mínimo de discernimento e de racionalidade na análise diria que é um Palmeiras muito forte. É um Palmeiras mais forte do que o Flamengo? Porque agora já pinta isso. Tudo é tão maluco, porque agora já virou o Palmeiras mais forte que o Flamengo. O Flamengo já não fez gol no Vasco, opa! Isso, aí é um jogo, são 2 rodadas para dizer que o Flamengo, que era a sensação, vai ganhar tudo, vai ser difícil alguém tirar um título do Flamengo para que ele já seja colocado abaixo do Palmeiras. Não dá para ser assim. Assim, ou a gente aprende que não dá para ser assim, a gente continua fazendo esse negócio. Tudo bem, eu sei que muitas vezes é má fé. Quem faz isso faz por má fé mesmo, porque faz atrás da audiência, da repercussão e tudo mais, e de tudo que a repercussão traz. Mas às vezes é um desequilíbrio que... Eu acho que assim, tudo bem, cara, o torcedor tá na dele, eu acho. Mas o que me incomoda muito é ver esse tipo de coisa acontecendo com quem deveria fazer uma análise um pouco mais equilibrada, um pouco mais racional. Então, assim, não mudou nada em relação ao que a gente imaginava no começo do ano. O que a gente imaginava no começo do ano? Antes dos estaduais começarem. Antes do Flamengo ser campeão e do Corinthians ser campeão paulista, para muita gente o Corinthians já estava à frente do Palmeiras. Você até me perguntou, lembra? Foi. Você falou, eu falei, cara, para mim não muda nada, o Palmeiras está à frente do Corinthians. Né? Quer dizer que o Palmeiras vai ganhar títulos e o Corinthians não? Evidentemente não quer dizer isso. Porque a gente não tem o poder de prever o que vai acontecer numa partida de futebol. Agora, começa um ano, a gente analisa o que, basicamente? A estrutura do clube de maneira geral, mas acima de tudo, a qualidade do elenco e a qualidade do treinador que vai comandar esse elenco. Esses acho que são os 2 pontos principais para a gente fazer uma avaliação, sobretudo para um campeonato de pontos corridos.
E nesse aspecto, é óbvio que os dois times que hoje são os dois primeiros colocados do campeonato eram, desde o começo do ano, aqueles que a gente olhava com maior atenção. O que não significa descartar Internacional, não significa descartar outras equipes, né? O Atlético e outras que a gente pode até citar, mas que vão depender de uma melhora num aspecto ou em outro. Mas, assim, tentar, sabe, trazer um pouquinho a coisa para a racionalidade, porque senão fica tudo muito fácil também, né? A gente olha o placar do último jogo ou do último campeonato, decreta o sucesso absoluto de um, a falência absoluta do outro, e aí esse vai trocar, e muitas vezes os técnicos são trocados mesmo, são mudados mesmo. No caso do Abel, isso não acontece pelo crédito que ele tem, mas era meio óbvio que o Palmeiras ia fazer uma temporada com um time forte, com um técnico... É meio óbvio. Agora, se vai ganhar, não sei. Eu continuo achando o Flamengo mais forte, tá? E não é porque está em segundo agora que ele deixa de ser mais forte. Desde o começo a gente está falando isso, desde o começo do ano, né? A questão é que o Flamengo estava dando demonstrações dessa solidez e o Palmeiras ainda oscilava um pouco e tal, e foi se ajustando. Agora, sim, é um campeonato que está calando a boca dos apressadinhos mesmo, né? Porque o Palmeiras está indo bem, está em primeiro. O Corinthians, sendo campeão paulista, agora vai. Está aí procurando treinador, derrubou o treinador. Você falava de... Um companheiro nosso diria, né? A taça de gelo. Exatamente. De gelo. Atlético Mineiro. Opa, agora chegou. Ganhou aí o Campeonato Mineiro com tranquilidade. Tá agora está tendo dificuldade, foi ganhar a primeira agora no campeonato. Então, o campeonato está calando a boca dos apressadinhos, hein, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Jean. Calçade, o fã do esporte com a gente. O Calçade volta e meia, quando a gente entra em umas discussões assim, mais amplas, como é o linha de segunda aqui, com não necessariamente um pós-jogo, algo mais quente, mas a gente tenta analisar algo com uma lente um pouco mais aberta, ele sempre fala, tem que começar a abordar pelo calendário, mas é difícil você fugir. Essa pressa na avaliação, ela só se dá por conta da loucura do calendário. Porque, tecnicamente, se fosse tudo como a gente pensa, ou planeja, ou a gente que adora falar de modelo europeu e tudo mais, a gente estaria agora no quinto jogo do ano. No quinto jogo do ano, só que de uma temporada que talvez vai durar aí 9 meses, a gente vai até o final de dezembro. Só que a gente já carrega uma análise precipitada, como você diz, de janeiro, de fevereiro, do final de março, e no final de março a gente já tem que sentenciar. Quem é que está bem, quem é que não está? Você falaria que o Mirassol está à frente do Inter? Não. O Vasco tem mais trabalho de bola que o Inter até aqui na temporada? Não. O Cruzeiro, em meio a tudo que passa, ele faz um trabalho melhor que o Inter? Só para pegar o exemplo do Inter, que para mim não é por conta de 2 tropeços que acabou o campeonato, vai se apresentar como um dos bons times do ano, acho que vai patinar, sabe, de forma definitiva. E também por isso que a gente começa a olhar para o Palmeiras, e aí em algum momento, de certa forma, quando se falou para ter um pouco mais de paciência, o Abel brigou para que não fosse nada tão definitivo, eu acho que dá até para a gente ficar à vontade, porque a gente também não tratou nada como definitivo de trabalho do Abel aqui nessa bancada, esse horário. Por exemplo, ele não tinha o Paulinho, ele tinha o Facundo em adaptação, o Maurício ficou fora, o Felipe Anderson ele foi mexendo até entender que talvez ele quebrando pela direita, o Veiga acaba lesionado, então o Estevam cai um pouco mais por dentro, ele vai buscando soluções. A gente pode falar que o Abel demorou um pouco mais a ter soluções do que em outros anos, que ele achava soluções talvez mais rápidas, mas é tudo fruto daquele final de março que você já tem que ter uma sentença pronta. O Rubel Dias já não presta, o Abel acabou o ciclo, a gente tem que aceitar que os ciclos se encerram, né? O Felipe Luiz já é o novo grande treinador do futebol brasileiro. Seleção brasileira, Se esse programa aqui fosse na quinta-feira passada, talvez a gente estivesse debatendo o que o Felipe Luiz fez após 6-0, mas ele é após o jogo de domingo, então a gente está debatendo o Abel e o Palmeiras, porque tudo é muito louco conforme o calendário. E às vezes a pressa cai também para opinião. Talvez o Palmeiras de agora ele esteja muito mais próximo do que o que o Jean falou, do que a gente imaginou quando começa a debater e projetar o início do ano. Não é que seja definitivo. Só que quando você olha para o plantel, são 13 pontos, o GI, a gente lembra que eu fui falar do GI. Então, um valor começa a aparecer, como visto individual. O Felipe Anderson, que estava um pouco apagado, aparece. O Everton, que muita gente falava que não resolvia, ontem resolve um jogo. O Palmeiras é só o Estevam. Talvez o Estevam não tenha brilhado nos últimos jogos, mesmo assim o Palmeiras sabe por onde construir, deixou de passar só pela direita. Mas por que vocês estão explicando? Não, a gente está falando que o Palmeiras era um time de uma nota só. Roda lenta e buscava o Estevam. Deixou de ser isso. Então, a gente não precisava, talvez, ficar nessa pressa, só que o calendário leva a isso. O cara também que assiste a gente todo dia, janeiro, fevereiro e março, vocês não têm a mesma opinião, a gente acaba falando. Só que talvez esse retrato de agora seja mais fiel por trabalho. E o Campeonato Brasileiro acaba sendo muitas vezes mais legal, porque ele vai refletir trabalho. Você não engana 38 rodadas. Ao final de 38 rodadas, não tem um time que vai ser campeão sem jogar bem, sem ser regular, não tem um time que vai beliscar
uma Libertadores sem vencer fora de casa, se apresenta sólido em alguns momentos. E o Palmeiras é isso. Eu ainda não acho ele exatamente o time dos mais sólidos. E ele sofre, por exemplo, contra o próprio Sport, ele sofre contra o Fortaleza no final do jogo, só que ele começa a ser um Palmeiras que sabe onde está o caminho que ele pode buscar a vitória. Acho que era isso que faltava em algum momento. Então a gente vai voltar a falar do Abel, do trabalho, dos valores individuais, que estavam lá em março, estavam lá em fevereiro. Só que a loucura de a todo momento precisar servir uma cabeça na bandeja. Ou o Zubeldia, que ganhou ontem um clássico, o Santos não viu a cor da bola também. Semana passada tinha gente que já poderia estar fora, né? Para muita gente. Então, acho que o calendário leva ao futebol mal praticado, a opinião mal dada, a análise mal feita, mas tudo vai esbarrar na pressa que vem daí também. Porque isso, você está falando de um time, né, Calçade? Isso envolve jogadores também. O Pedro acabou de citar. Felipe Anderson era o Sleep Anderson. Não queriam ver nem pintado de ouro. Giai, muito bem lembrado. O Giai não tem condições, já teve todas as oportunidades. Que todas as oportunidades também. E um jogador está se encaixando. Para falar de outro time, Ferreirinha. Torcedor do São Paulo também, não, é A, B, C, D. Ferreirinha não, coloca não sei o quê, coloca o sub-20 lá, mas não põe o Ferreirinha. Porque o Ferreirinha é burro, o Ferreirinha é ruim, o Ferreirinha é isso, aquilo outro. Ferreirinha tem 5 gols. Ferreirinha ajudou o São Paulo a pontuar na Libertadores e está conseguindo gols de vitórias para o São Paulo também. Porque o André não pode entrar, porque o André não, há muita diferença André e Caleri. O André já entrou, já fez 2 gols, já deu assistência também. Então, assim, é um campeonato que já no seu começo vai comprovando que, assim, ninguém pode ser descartado em nenhum momento. Estou falando de jogador, de treinador, não dá para descartar. O campeonato está primando, por enquanto, por esses resgates, o Calçade. Tudo bem? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Você acha que tem uma doença que toma conta? Assim, o futebol eu vejo como resultado das sociedades onde ele é praticado. Não é à toa que aqui é muito caótico, né? Porque a gente vive no caos, no dia a dia. E é cada vez maior isso. Essa pressa, você tem que acertar, entendeu? Assim, em janeiro você tem que acertar o que vai acontecer em dezembro. Como se isso fosse o barato do jogo. A coisa mais legal é acertar o que vai acontecer em dezembro. Sendo que até lá é impossível fazer isso, por tudo que acontece aqui. Vou dar um exemplo. O Bahia, de hoje, de 21 de abril a 21 de maio, contando então com o jogo de hoje, contra o Ceará, o Bahia vai jogar 10 partidas no mês. Aí eu te pergunto, uma a cada 3 dias. Isso é razoável? Não. Isso é inteligente? Isso favorece o futebol? Isso favorece o investimento do Manchester City? Você vai atrair novos investidores ou você vai fazer eles melhor voltar para casa? Então, nós temos um sistema que é o sistema montado para o fracasso. Então, a base, o chassi do futebol brasileiro é o fracasso, não é a vitória, não é o triunfo. Mas como? Porque ou você fracassa para conseguir alguma coisa, porque você não vai conseguir. A natureza do jogo é o quê? Ganhar. Ganhar o que você puder. Você já viu alguém entrar para perder? Não. Sim, né? Você pode ter, mas normalmente você entra para ganhar, qualquer jogo. E no futebol brasileiro tem jogos que é melhor perder, para você poder focar em outra coisa. Não dá para focar em tudo. Então você tem que ir deixando pelo caminho algumas coisas em troca de outras. Vamos dizer, isso é maluco. É cruel, mas é um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia. 10 partidas em 30 dias é criminoso, é crime, sabe? Não tem outra palavra. Né? Os autores são criminosos desse calendário, porque você não vai me dizer que isso gera saúde para quem pratica, saúde para quem assiste. Né? Muito bem. Eu não acredito que o dinheiro investido retorne como deveria retornar. Quem põe dinheiro no futebol não está feliz. Para alguns retorna como deveria. Então, cara, é porque assim, enquanto o caos está instalado, você esconde muita coisa com o caos, né? O caos ele é um cobertor nessa peneira aí, você não vê o que interessa. Cara, se a gente vai falar isso no mês que vem, daqui a pouco, no ano que vem, e é preciso saber olhar também. Porque o molde que serve para analisar o Palmeiras do Abel pode não servir para analisar outro clube. Por que o Abel foi defendido? Porque você percebe que aquele cara tem uma qualidade acima da média no futebol brasileiro. E quando as coisas não saem assim tão bem, é preciso olhar para tudo que foi feito
e não julgar só aquele momento. Não, esquece tudo, só aqueles 2 jogos, 3 jogos é que vão expulsar um cara... Tem que julgar a capacidade, né? Claro, e tem outros que não têm. É isso. Então, assim, não é um molde que você aplica para todas as situações. Por isso que eu acho que é preciso você escolher com quem você conversa sobre futebol. Porque a gente está num mundo de cliques e é muito interessante. Né? Cara, eu acho mal barato. Você começa a olhar aqui, tá cheio de... Você acha que... Porque qualquer pessoa hoje é um meio de comunicação. Sim. Então você coloca lá, Cristiano Ronaldo, a foto dele aqui, aí a foto, aqui o símbolo do Corinthians. Aí uma setinha. Embaixo, escrito assim, negociando. O Dorival, Aí não. cravado, treinador, mas isso acho que é um já modelo, assinou. que está fadado, assim, de fato tem muito mas hoje. tem muita gente praticando. Porque a gente inclusive na imprensa esportiva. Claro, não, aí é pior. Não é eu acho pior, que, assim, né? tem muita gente que faz esse negócio, essas chamadas que o Calçade está falando, e certamente o torcedor de São Paulo já viu com o símbolo do São Paulo, do Flamengo, então, nossa, negocia. Exato. De Bruyne. Com o mundo. Negocia. Hoje, eu acho que assim, vai dar um tempinho e ninguém mais vai clicar nessas coisas, né? Você tem essa esperança? Não, isso eu acho que sim, porque isso de fato é um negócio que as pessoas param de clicar a partir do momento que elas vão ver que se torna um padrão de coisa... Agora, é diferente da... Não, é que eu queria ter essa esperança. Não, então, mas é que eu acho que isso sim, em relação a essas notícias absolutamente... Porque são dessas notícias que o Calçade está falando. Acho que isso, daqui a pouco o cara vai ver e sabe que não vou nem clicar. Porque elas compõem esse cenário do Calçade, que ele é mais amplo. Mas é que eu acho que o da opinião é uma coisa, e tem muito a ver com isso que a gente estava falando em relação ao Abel, por exemplo. Aí é diferente, porque a opinião, o chilique, assim, eu vejo muita gente criticando os maiores chiliquentos da imprensa esportiva, e por imprensa entenda-se tudo hoje, tá? Porque a comunicação, ela tá bem misturada, acho que é um momento de transição. Aí você sabe que eu sou um resignado para praticamente tudo, mas isso eu acho que é um momento de transição, e em algum momento a gente vai melhorar, ou pelo menos a coisa vai ficar mais separada e tudo mais. Se só vai haver interesse pela apelação... Pode ser que isso vai melhorar, vai sair do caos para a tragédia. As mesmas pessoas que criticam tanto esse tipo de postura, amigos meus, que, pô, cara, tá difícil, né? Realmente. Volta e meia me mandam no WhatsApp um chilique de alguém, porque eles acham engraçado o chilique do cara, né? Do time X ou do time Y. Tá. Então, é um negócio complicado. Eu acho que é um momento de transição, então se vai melhorar ou vai piorar, eu não sei, mas que vai mudar, ou que a coisa vai se assentar em algum momento, eu acho que vai. Você acha que aquele programa que a gente estava bolando, chilique de passe, você acha que vai rolar? De passe vai ser maravilhoso, cara. Não dá ideia. Olha, fala baixo. Isso aí pro digital é uma baita ideia. Mas a galhofa nossa. Tentando olhar um pouco para essa coisa que a gente Isso é uma palavra que eu ia abolir no dicionário. Da perspectiva do que vem pela frente e tudo mais, eu acho que assim, cara, todo mundo imaginava nos pontos corridos que Flamengo e Palmeiras seriam talvez os principais candidatos, o que não exclui outros 2, 3, 4 times com possibilidade. E eu acho que esse começo de campeonato, de alguma maneira, comprova isso não só pelas capacidades aí de treinador, né? Que acho que o Palmeiras tem um treinador mais rodado. Se o Felipe Luiz vai ser melhor do que o Abel ou não, a gente precisa esperar para saber. O Flamengo tem um elenco mais rico, né? Com jogadores mais renomados, e o Palmeiras acho que depende da evolução de alguns. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que os dois aparentam levar o Campeonato Brasileiro com uma seriedade absurda. Isso foi dito, foi verbalizado pelo Flamengo. Sim. O Flamengo, e acho que está certíssimo, porque a gestão anterior não olhava para o Campeonato Brasileiro como ele deveria ser olhado, né? E acho que na própria época do Dorival, abriu mão, entre aspas, de alguns jogos, ou não priorizou determinados jogos, inclusive jogo contra o Palmeiras aqui no Allianz, quando esses jogos tinham que ser priorizados, porque é um Campeonato Brasileiro, tem um tamanho enorme, e hoje a gente vê o Flamengo fazendo esse movimento. Muita gente vai dizer, pô, mas perdeu no Maracanã, na Libertadores, por causa disso. Não, perdeu porque um time que era capaz de ganhar
do Córdoba, acabou perdendo. É isso, tá? Não é porque poupou na Libertadores, com aquele time tinha totais condições de ganhar. Então não é isso. Então é um Flamengo que vai levar muito a sério o Campeonato Brasileiro e um Palmeiras que tradicionalmente faz isso, né? O Abel poupa menos, o Abel olha para o Campeonato Brasileiro de um jeito diferente. Eu acho que mesmo naquele campeonato em que o Botafogo acaba perdendo o campeonato do ano retrasado, se você for ver, o Abel foi o cara que menos poupou. O Botafogo que perdeu aquele campeonato? Concordo. Acho que... Mas o Palmeiras estava lá. Caiu no colo de muita gente e o Palmeiras foi quem aproveitou. Por ter levado a sério na maior parte das rodadas... Como o Botafogo veio no Allianz e ganhou um campeonato ali, porque é num jogo crucial. Isso não quer dizer, tudo que a gente está falando, que o Palmeiras vai ser o campeão. Exato. E nem esse Palmeiras e Flamengo, esquece o resto. Talvez não sejam. Pode ser que isso aconteça. Não é uma previsão. Apenas é um caminho para dizer um pouquinho de calma. Os caras são competentes, os grupos são muito bons. Acho que Palmeiras e Flamengo têm uma orientação para o futebol um pouquinho diferente do restante das equipes brasileiras, o que isso é muito bom, mas não é Tá vendo? O Abel ganhou o campeonato. Ninguém está dizendo isso. Você está dizendo o seguinte, cara, que você tem um cara que é competente e que você não pode tratar turbulências que são normais no mundo do futebol, e ainda bem que elas existem. E que vão acontecer ainda com o Flamengo, com esse o Palmeiras. ano, talvez algumas, claro, dezenas de vezes. Nós não sabemos, por exemplo, como esses clubes vão voltar ao Mundial, de que forma. Se vão voltar grandões, se vão voltar... apanharam feio, também, né? Que pode gerar um outro campeonato. O que vai acontecer no meio do ano com essa janela? Quem sai, quem chega, como que as equipes vão se formatar. Geralmente a gente tem um campeonato diferente no segundo semestre, quando a Copa do Brasil começa a dispensar muita gente, Libertadores, Sul-Americana. Então, essa é a nossa realidade. É melhor, a gente precisa olhar o futebol um pouquinho mais de conteúdo. Assim, dentro do campo, o que está rolando, quais as possibilidades, por que não está funcionando, e às vezes a gente não tem a resposta. Na maioria delas não tem, nem o treinador. Eu acho que tem um pouco a ver com tudo. A gente já abriu um pouco mais para o calendário, mas abre um pouco mais também de consumo. Às vezes o cara não quer parar para entender por que o trabalho do Abel esse ano ainda não aconteceu. Ele quer ter uma resposta rápida, porque tudo no mundo hoje é muito rápido aqui. Exatamente. Papo, talvez uma hora aqui falando, se debruçando sobre o Abel, talvez não... Então fica isso, todo mundo quer uma solução muito rápida. O Abel, ele não está ganhando esse ano, então troca. Parece que já tem bastante tempo, esse ano não está ganhando, no passado ganhou, então troca. Mas ninguém parou para ver que o Paulinho ainda não estreou, ainda não tem um jogo de 90 minutos, o Maurício contundiu. Sabe, o Veiga está fora, o Estevão já caiu, já trocou. O Felipe Anderson, que tinha que ser apedrejado em praça pública 2 meses atrás, agora já começou a servir, né? Então, não tem tempo para isso, porque tudo precisa ser muito rápido. Inclusive, como é que já falava? A ditadura da contundência, né? A ditadura da contundência, ela pega. Seria muito... Tem gente que prefere que a gente chegasse aqui, não dá mais. Tem gente que gosta. Tudo bem, mas talvez tenha gente também que goste de entender por que aquele Abel, que há 2 semanas atrás era melhor que o Ramon Dias, o Ramon Dias não tem emprego hoje, o Abel hoje lidera o brasileiro. Felipe Luiz é uma loucura. Felipe Luiz, há 2 semanas, será que é isso tudo? Aí ele emenda Vitória, Grêmio, Juventude. Caramba, ele é bom mesmo. Não, mas ele empatou com o Vasco. Talvez ele... Pois é. E aí ele deu no gol. Talvez não vença e, sabe? É assim que funciona. E talvez você parar para tentar entender não atraia tanto. Agora vem cá, a gente até citou o treinador aí, o Abel, a gente está falando de Felipe Luiz. Só uma coisa também aqui, que é algo recorrente, tem acontecido muito no futebol brasileiro. E já está acontecendo de novo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense troca o seu treinador, aí ele olha para um lado, para o outro e tal, que vai buscar Renato Gaúcho. O Renato que já não vai viajar porque vai dar treino para o time para olhar para o fim de semana. Então a competição sul-americana já ficou em segundo plano. Inclusive, não só ele não viaja, como... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!